Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader, 25 de julho de 2022, 11 horas e 18 minutos. Temos sol, céu azul, tempo bom aqui em São Paulo, 21 graus. Desejo uma ótima semana a todos. Pessoal, eu lancei, como vocês sabem, no final de semana o desafio Te Vejo nos 122 mil pontos em setembro. Era um desafio ousado, mas está lançado. Vamos ver se o nosso racional da Cunha dá certo. Acompanharemos aí dia após dia. Eu expliquei lá no Instagram meu racional e eu vou explicar hoje aqui também. Primeiro, para quem por qualquer razão não estava no nosso day trade estendido ou teve que zerar, por exemplo, no leilão na sexta-feira, a gente falou hoje numa compra entre 100 e 350 e 100 e 400. Em determinado momento do pregão parecia improvável que essa ordem seria executada e foi, né, exatamente nesse candle de 30 minutos das 10h30, chegou a bater 100 com 300, quer dizer, está todo mundo embarcado aí no day trade estendido. E nesse momento a gente está tocando a parte alta de um canal, né? Então o que eu vou fazer agora, como esse canal ele teve ponto 1, 2, 3, 4, 5, eu vou deixar essas linhas pontilhadas, então situação número 1. Para que elas fiquem aqui mais discretas. Então, situação número 1, pontilhadas. Falar no racional de compra agora é meio complicado porque assim, tem um pivô de alta acionado no rompimento de 100,485, tem um gap de fuga, a média das coisas em modo compra, mas tem um spread limitado. Mas vamos falar em compra então. Se a gente tivesse num racional, num desafio, numa aula, numa transmissão, eu falaria em compra agora, a 100, 950. Eu acho que até o final do pregão ele dá uma esticadinha ali para 100.300, 100.000 e vamos colocar 100.400, então teria 450 pontos de spread. Por quê? Porque é o fechamento do gap, né? 101, na verdade, não 100 mil, né? Então o alvo 101.415. Então fazendo aí uma conta, 101.415 menos 100.950. Então seria um racional de 465. Acho que bate, acho que fecha esse gap aqui até o final. Está na parte alta de um canal importante, né? Fundo, topo, fundo. E testando a parte alta, que acho que vai fechar o gap até o finalzinho, seria o nosso alvo aí do racional. Passeando um pouco aqui pelos drivers, índice IFO, sentimento das empresas, caiu ao menor nível desde 2020 na Alemanha. O que eu penso, pessoal, é que um provável cenário de recessão que se fala, ele não conversa com um aumento de juros mais agressivo, né? Fala que a Alemanha está à beira de uma recessão, então não combina muito, né? Commodities em baixa, juros em alta e recessão. Então esse cenário de inflação também me soa estranha essa combinação, né? Recessão, inflação, juros, enfim, acho que o mercado está dando uma baita de uma oportunidade. O investidor estrangeiro comprou segunda, terça, quarta e quinta, até onde nós sabemos. Não. Então, em julho eles estão vendidos em 822, a gente não sabe ainda de sexta-feira, né? Estão reduzindo, chegaram a ter 2 bi alguns dias atrás de vendas. A gente já vê pelo relatório Focus, que é uma compilação de analistas, né? O IPCA para 2022 cede de 7,54 para 7,30, quer dizer, está em decréscimo. Selic em 3,75, estou de acordo. Ao fim desse ano, o PIB, lembra que nós falávamos
de 1.9 e 2.1, o relatório Foco já fala 1,93. Nós vamos acertar de novo. Quando nós falamos isso em dezembro, falava-se em PIB negativo esse ano, ou zero. Ó, a única coisa que eu discordo aqui é o seguinte, ó, câmbio para 2022, eu penso que vai estar abaixo de R$ 5,00, 4.900, 4.800. Ó, IGPM desacelera também, ó. Correto? Minério subiu em 24 na China. 103,16 em Qingdao. Então a gente está fazendo aqui um pente fino, né? Aí tem toda essa polêmica envolvendo a Tesla, os bitcoins também, nós veremos a seguir. Então vamos lá. O Bitcoin, falar da Tesla primeiro, né? Eu acho uma reação bem equilibrada. Rompeu um triângulo, tem um bom espaço para subir, então uma reação equilibrada, correção leve. E o Bitcoin, ele volta aqui na média de 21, acho que vai reagir bem quarta-feira ao Federal Reserve, mas é claro que é frustrante, né? Tá abaixo do tampo anterior, 22.401, então acho que vai ter que ter um pouco de paciência, né? Quem está posicionado. BitH11 faz um pullback aqui no 27,89, né? Tá bem perto desse ponto agora. Uma oportunidade para quem está de fora. E o Hash 11, que inclui um terço de Ethereum na sua composição, ou Ethereum, também opera aqui em correção, tal, gerando oportunidade para quem está de fora. Então, o mini índice, né, falando do gráfico diário, nós temos uma simetria em V, está rompendo a média de 21. Deve vir nessa linha azul aqui que é capaz de conectar os fundos dos dias 28 de junho e 8 de julho. Não. Aí falemos do dólar, uma barra forte. Nós temos uma cunha, deve ter a linha inferior testada entre hoje e amanhã. Simetria em A com alvo em 5,372. No intraday, perdeu uma LTA importante, acionou um pivô de baixa na perda de 5.445 e 500. E está vindo no suporte imediato aqui. Sendo esse 5.404 e 500. 5.404 e 500. Já da cor padrão aqui. Então é provável que o dólar continue em queda ao longo da semana. Eu acho que a gente pode falar como alvo para a semana, algo perto aqui do 5.283 e 500. Inclusive tem um gap aqui para puxar o preço como um imã padrão do farol. O milho está subindo, só que está subindo de leve, né? O milho está aqui perto de operando na base, aqui numa linha de retorno, mas tem que reagir um pouco melhor para passar algum nível de confiança. Mas, aparentemente, aqui está sinalizando fundo, um martelo invertido, uma pinça de fundo, porque as mínimas estão justapostas, mas seria legal fechar acima de 83,87 para passar um pouco mais de confiança. Aí nós temos o BOVA11, médias apontando para cima. Fundo em desenvolvimento, simetria em V aponta 98, quem sabe amanhã. Tem um gap aqui a 96 com 39 que já foi fechado, então nós vamos apagar. Então neutraliza aqui essa ilha de reversão, médias apontando para cima, estão prestes a se cruzar em modo compra as médias, quando a verde cruza a de 21 de baixo para cima, a curta cruza mais longa de baixo para cima.
E aí, falando do Ibov, né, explicando o nosso racional aí do que foi compartilhado no final de semana, o Ibov veio numa linha de retorno, ó, tocou linha de retorno 13.850 pontos, linha de retorno 10.305 e agora tocou de novo, deve lançar um movimento mais curto de forma proporcional até essa linha vermelha que forma uma cunha de baixa em conjunto com a linha de retorno azul. O V é capaz de jogar a 101.575 provavelmente amanhã. Já está acima da linha vermelha, que é a média de 21. As médias estão prestes a se cruzarem em modo compra. E o teste dessa linha vermelha de TB vai jogar o preço acima de 101.575 e da região aqui de 12.385. Né? Se a cunha for rompida, só tem uma resistência intermediária 102.690, mas o alvo passa a ser o início da figura com base na análise técnica clássica. Eu arredondei para 122 mil pontos. Se você for ver o número de pregões aqui, a partir de um provável rompimento, a partir de agora, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 pregões. Dá o quê? Um pouco mais de um mês de negócio. Então é plausível, né? É factível, não é, na minha opinião, uma fantasia falar em 122 mil pontos em setembro. Mas é claro, qual que é o start aqui? Simetria em V, legal, as bandas de Bollinger estão justapostas, tem essa linha de retorno, tem tudo. Mas tem que romper a linha vermelha e acionar a cunha. Esse é o ponto-chave que separa os homens dos meninos. Juros em queda, eu acho que pode acelerar um pouco esse processo, né? Principalmente se testar os 13 mil aqui e perder, seria muito bom para as nossas posições. Juros em território negativo, aqui é possível traçarmos uma LTA, vou deixar a pontilhada mais discreta, está sendo acionada, está sendo perdida. Muito bom. E aí vamos aos comentários aqui do YouTube, daí eu faço aquela rotina tradicional. Muito bem. Então vamos lá prestigiar os nossos queridos amigos do YouTube. Então vamos ver aqui. João Vinícius, bom final de semana, nobre amigo. No tocante ao Inque, faz exatamente a figura que você citou. Penso que a resistência 101 seja um ponto decisivo para uma alta mais robusta ou mesmo uma tendência baixista para os próximos dias. Baixista? Ah, verdade. Se for sentido como resistência, é verdade. Eu penso que faz sentido. Teu comentário. Seria mais ou menos aqui, né? 100, 720, bateu na primeira batida, bateu na primeira toada, voltou. Eu acho que o fechamento do gap, viu? Eu acho que o fechamento do gap aqui. 101,25. É que se a gente for pegar pelo fechamento, 101,25, pelo intraday, 101,415, alguma coisa em torno desse patamar e a linha superior do canal de baixa, João. Excelente semana, ótimos negócios. Queria auxílio com todos nós, um forte abraço, querido. Zé Carlos Oliveira, bom dia, professor, que seja uma semana abençoada para todos nós. Qual a sua opinião sobre Move e Ultrapar? Então, um grande abraço ao nosso querido amigo João, José Carlos, Wilson, Clóvis, Antônio, que enobrecem, enriquecem, colaboram com os nossos estudos. Movidas, né? É uma das ações, um dos setores
que eu penso ser mais promissores no momento, fechou o gap, deve subir para cumprir a simetria em V a 13,41, vai ter deixado a média de 21 para trás, então falar em R$15 aqui em torno do gap, ou mesmo 18 ao final de agosto, início de setembro, é factível, é a minha visão e penso que é o caminho mais provável. Rompimento falso no semanal de 12,11. E aí nosso querido amigo pede ultrapar, o GPA3. Essa ação é dura de operar, ela já fez parte de carteiras, é um dos ativos mais complexos, justamente com ações da B3 e tal. Ó, veja que a ação está desde novembro praticamente aqui no movimento lateral. Ele inicia um movimento de alta. Olha, como eu acredito que o mercado como um todo vai subir, eu compraria, ó, tem um ombro, cabeça, ombro invertido, tem uma barra elefante, uma correção em direção inversa, né? Mas um terço aqui dessa barra tão somente. Então é um racional de mastro-bandeira, então eu compraria com base nisso. Perfeito? Mas ela faz movimentos truncados e complexos. Wilson Martinez, bom dia, professor, bom dia, querido. Poderia analisar estoque 600 do diário semanal e mensal, possível alvo também, por favor? Para já. Então, diário semanal e mensal com possível alvo, perfeito. Estoque 600, índice europeu. Então vamos falar no mensal. Mensal, depois de uma forte queda, nós temos 4,57 de alta e uma pinça de fundo. É um sinal bastante importante, principalmente se preencher pelo menos a metade do candle do mês anterior. Aí aqui no semanal, nós temos um rompimento falso de 405,61. Uma consolidação de fundo, já mínimas mais altas que as anteriores e um pivô de alta rompido a 419,20, está acima da média de 5 períodos e acima de um outro fundo a 417,27. Trazendo para o gráfico diário, a gente tem aqui um fundo duplo, um eixo de W acionado a 419,20, pivô de alta, né, que eu citara 417,50 e um alvo para curto prazo, alguma coisa aqui entre 44779 e 44572. Eu iria aqui a 44779, um alvo um pouco mais ousado. Nosso querido amigo Clóvis. Mestre, bom dia. Chegamos em 95 e 700, acho que ele quer dizer, próxima região de suporte 94, 95, possível bater no 100k e voltar para testar esse fundo, não parece possível, acho improvável, acho que vai direto para o 106, 107 no início de agosto, penso que ficaremos nessa lateralização agora entre 95 e 100k, eu acho que não por causa da temporada de balanços, estrangeiros devem voltar ao rally de fim de ano por volta de setembro, ainda creio em fechar o ano na casa de 121k, eu acho que esse valor bate em setembro. E no início do ano buscar 125 mil. A China é o grande drive, concordo com você. A economia de lá, quando ganhar atração, arrasta o mundo junto. Fato. Gostaria de ouvir sobre isso. Saúde e paz. Primeiro, obrigado pela participação, caríssimo. Eu acho que a China realmente é a força motriz. Inclusive, existe para a China perseguir a meta de inflação, eles vão ter que impulsionar a economia, cortar juros, compulsório. A China vai ter que investir em infraestrutura. O minério subindo, as metálicas aqui têm grande peso em conjunto. E a China vai reabrindo e vai normalizando as cadeias de produção, que também reduz a inflação, diminui o custo de frete, por exemplo. Então essa é a minha opinião. Você é sempre muito bem-vindo. Antônio Santos, nosso querido amigo aí também de todos os dias. Boa tarde, mestre Vale Diário. Mestre, o senhor vê um W no gráfico diário de Vale com eixo a 70 com 39, máxima do candle do dia 18/7. Então vamos ver aqui. Então Vale 3. Nosso querido amigo Antônio. Se eu vejo um W, eixo a 70 com 39...
Vejo sim, a máxima do dia 18 de julho. Objetivo é 78,22. Confirma, dizem que os Ws andam aos pares, não sei se é assim, mas desconfio. Muito grato, mestre, é verdade. Tem muitas vezes os Ws de maior e menor proporção, né? Então 78,22. Perfeito. 78,22. Esse é o objetivo curto de guerrilha. Excelente pedido e observação. Henrique Castro Rangel, que dia corrido, amigos, e bora pra live mais tarde. W6 Saúde, fizemos live todos os dias da semana passada. Essa semana faremos também. O Henrique sempre conversa comigo, inclusive respondi um comentário dele lá no Instagram hoje. É sempre uma honra tê-lo conosco, assim como o Carlos Flá. Carlos, peguei o Pedro como meu capitão no Cartola, pontuei bem. Bom dia, professor Wagner, tudo bem? Melhor agora. Professor, vou usar uma expressão famosa do nosso sistema político. Meu comentário de ontem ficou prejudicado. Tudo certo. Por que ficou prejudicado? Deixa eu ver aqui. Será que depois que você fez, depois que eu tinha gravado o vídeo, se for eu volto. Vamos ver aqui. E o Corinthians ontem tem um jogo heróico aí contra o Atlético Mineiro. Na verdade, o Atlético Mineiro jogou melhor, mas o Corinthians foi mais eficiente. Eu acho que eu li sim. Então eu vou ler de novo, talvez eu não tenha lido. Boa tarde, professor Wagner, tudo bem? Professor, o mercado está duro e isso é inegável, mas irei deixar alguns pontos para a família refletir. Perfeito. Minha opinião, as empresas são extremamente descontadas. Queda nos combustíveis pelo ICMS, redução de preço pela Petrobras, inflação para baixo, governo batendo recorde de arrecadação, perfeito. O governo vai injetar 41 bi na economia pela PEC, segundo semestre com Copa do Mundo, Black Friday e Natal, genial. Será que as ações ligadas a juros irão subir ou cair? Para cima, né, Carlos? Pelo menos a grande maioria. Minério, quando a China não tiver onde guardar mais, explode. Pô, fechou. Acredito neste movimento do começo de agosto. Grande abraço, professor. Assino embaixo, concordo com você em gênero, número e grau. Excelente comentário. Na minha visão, Carlos, um cenário de as commodities em queda, né? A inflação e recessão com alta de juros não conversam, né? Então tem muita coisa descontadíssima aí. Antônio Santos, boa tarde, mestre. Vale 3. Mestre, dividendos fazem preço? Eminente anos de dividendos da Vale tem impacto no fluxo de negociação do papel? Tem impacto no gráfico? Essa é uma grande questão, Antônio. Os dividendos, para quem não sabe, né, eles são descontados do valor do papel. Por exemplo, GGBR4, que é uma operação pública que nós temos. Quando você calcular o preço médio da ação, você tem que descontar os dividendos. O dividendo. Já faz tempo que a gente está carregando, né? Juros sobre capital próprio. Dividendo 1,42, desconta do valor do ativo. Então, por exemplo, se a ação valia 50, pagar R$1 de dividendo, ela abre a 49. Então é um dinheiro que é tirado do valor do ativo e colocado na sua conta na corretora. E tem a teoria que você deve reinvestir os dividendos, né? Mas ele é descontado do valor do ativo. Uma boa empresa tende a voltar para preencher aquele valor, né? Então fazem preço? Acho que fazem. Muitas empresas, family offices, operam com foco em dividendos. Então tem a teoria que esse valor ele é preenchido, né, por uma boa empresa. Então logo ela vai subir para, digamos, preencher aquele valor. A gente usa o gráfico não ajustado e fica um gap, né? Então é isso. Então Gerdau, por exemplo, ombro, cabeça, ombro, ó. Tem alvo aqui aos 31 para agosto e tal. Então, dividendo, tem muita gente que busca carteira de dividendos. Então, tem impacto no gráfico, sim. Carlos Prado, muito saboroso o bale de coco com açaí. Só achei meio doce, mas é bom. Nada se compara ao Red Bull, né? Eu tô tomando um aqui, The Tropical Edition, amarelinho.
Mas tem, por exemplo, o Tsunami de melancia, que é legal. Alguns da marca Bali também são legais. Agora, os mais doces são o Monster. Aí o Monster tem que misturar com gelo. Você enche o copo de gelo, aí dá. Então, um grande abraço ao nosso querido amigo Carlos. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui os ativos fixos. Hoje está um belo dia de sol. Nem parece inverno, né? Então, a Ambev, ela vai trabalhando seguindo o fluxo. Aí tem uma simetria em V que deve trazer o preço ainda nessa semana a 14,96, uma opção para bater renda fixa. $14,96. Aí nós teremos B3, SA3, que é um ativo realmente complexo, né? Contramão total. Mas tem o V também, que aponta aqui a 11,50, enfim, mas somente o rompimento da cunha, de fato, para gerar uma oportunidade melhor, não é um ativo que me agrada. Diferente de Banco do Brasil, que eu vejo a ação já na próxima semana 37,79, todo modo aqui é um Três Rios, né? Por que é um Três Rios? Eu tenho 3 fundos praticamente aqui equidistantes, né? Então, um padrão que deve levar o preço ao início da simetria ali, R$ 37,79, R$ 38. Vai saber se de repente essa semana não busca ali, né? Dependendo da empolgação aí dos players. No caso de Bradesco, nós temos, além de uma simetria em V com alvo 17,64, há também aqui um ombro cabeça ombro invertido meio escondido, velado. Então tem tudo aí para buscar R$20 no mês de agosto. Agosto para mim vai ser um mês verde. Não que a gente não vai ter sessões corretivas, claro que sim, mas predominantemente positivo. Então um pivô de alta prestes a ser acionado é 864 em Itaúsa. Não é uma ação que me empolga. Eu gosto muito mais, por exemplo, do gráfico de Bradesco, Banco do Brasil, do próprio Itaú, né, que tem um mastro bandeira aqui em formação. Variação flâmula, como a gente pode ver. Então, o mastro bandeira não é qualquer coisa, né? É um padrão importante, imponente. Isso daqui é a variação flâmula. Aí tem Sambi, né? Algum nível de reação. Sambi é uma candidata a ser trocada quando a gente movimentar as carteiras logo menos. BPAC. BPAC também um ombro, cabeção invertido velado, né? Deve buscar essa parte. Tem um mastro bandeira também, aqui em formação. E aí positivo, é uma ação de fluxo, disparou, agora está fazendo um pullback 6,39, deve continuar alta, rumo a 8,50 aí no mês de agosto, 8,85, quem sabe. Aí, queridos, temos aqui na tela Petro 4. Petro 4, qualquer oscilação positiva no petróleo ela vai subindo, então é para cima, né? Especialmente se ficar acima de 29 com 28. Deve romper aqui nos próximos dias 30 com 25 e buscar 31 com 30, quem sabe 32. Mas eu prefiro o Vale, é uma questão de preferência, né? A Vale tem um fundo duplo, um eixo como a gente viu, o W com grande potencial, gaps para puxar preço, e China 11. China 11 não está tão interessante no gráfico. Para quem entrou numa compra aqui, acho que é melhor sair com lucro simbólico. Ela tá estranho esse gráfico aqui, acho que tem outras opções melhores no momento. Cury, ela repousa ali sobre uma região lateral para dar um novo impulso às cotações. Não vejo nenhuma mudança de rota, alguma coisa do gênero. Mesma coisa a Melnick, deve subir a 3,94 nos próximos dias, cumprindo essa simetria aí, provavelmente vai buscar o 4,05. Local web, ação de fluxo, as ações são inversamente proporcionais aos títulos de dívida norte-americanos, né? Você vê que elas sentem mesmo.
Ó, 6,80, uma relação direta, tipo positivo, local web. Nessas empresas geralmente tem empréstimos no exterior, aquela coisa toda. Onde é que estão os treasuries aqui? Ó, você percebe que eles sobem, elas cedem. Mas é uma configuração ainda, na minha opinião, baixista. Eu não acredito numa inflexão, por exemplo, dos títulos. Sim, um repique, de repente vendido realizando lucro, nada além disso. E aí temos Small 11E. Small 11 padrão da alavanca. Uma vez acima das médias, o ponto alto é 95,79. Não tem resistência até a região dos 110, 112. Tem um gap para puxar preço. E aqui é um triângulo ascendente, podemos até dizer. 95,79, cabeça de pivô, eixo de W, enfim, rompimento do triângulo. É o ponto que separa o joio do trigo, o homem dos meninos. E é muito interessante salientar aqui as médias, as bandas de Bollinger estreitas, né? Muito estreitas, indicam um movimento forte prestes a ser iniciado. Índice de energia. O índice de energia, ele é para o alto e avante. Isso é muito bom. Temos um padrão da alavanca. Médias cruzadas em modo compra. Região de 79,079 rompida. Isso é muito bom. Quem sabe aqui um gap de fuga. Índice de consumo, que é onde está a chave na minha visão, bandas também bastante estreitas. Vamos ver aqui. Então, bandas bastante estreitas. Fundo mais alto que o anterior. Acima de 3,192,17. Pivô de alta. Índice do setor imobiliário. Bom, eu estava fazendo no TradingView, deixa eu ajustar os pontos aqui. Índice do setor imobiliário também tem um fundo mais alto que o anterior. Se romper 673,22, eu creio que o fará ainda nessa semana. Caramba, essa semana, pessoal, sim. Temos hoje mais 4 pregões. Pivô de alta, inflexiona tecnicamente. Índice de materiais. Hoje se anima aí um pouco com a alta do petróleo. Também tem um fundo mais alto que o anterior. Né? Acima dos fundos 4,953, 4,950 está um pouco acima, ganha força. E tende a buscar aqui nos próximos dias 5.235, onde teremos a separação do joio do trigo, território comprador do vendedor. E FNC vai aos trancos e barrancos, tem o ombro, cabeção bem invertido, velado. Ele não é muito claro, assim, não é muito marcado. Tem o 6.618 como um ponto importante, uma vez que a simetria em V foi rompida. Acima desse fundo busca o 9894,36 e acima desse State of Art a 10.782. Acho importante traçarmos aqui uma LTA, que provavelmente será testada ainda nessa semana.
Muito bom, então fizemos os estudos aqui com base no Cartesian, façamos então aqueles que nós utilizamos o Trading View. Então a gente tem o Bovespa em dólares, Bovespa em dólares rompendo o 18.358, pivô de alta, muito importante. Além disso, nós temos um ombro, cabeça-ombro invertido mais claro e transparente do que a água. O DXY é o dólar contra uma cesta de moedas. Deve pressionar essa LTA nos próximos dias e pressionar também o topo anterior a 105.788. Então tem mais algum espaço para cair, isso é bom para nós, estamos vendidos no dólar. MME é fluxo para mercados emergentes. Prestes a romper aqui as médias e buscar a CLTB, que separa o joio do trigo, os homens dos meninos. Europa, índice DAX, mastro, bandeira, informação. Eurostock 50, mastro, bandeira, informação, parte alta da cunha é alvo de curto prazo, também teremos ali um teste importantíssimo. Bolsa de Paris sobre uma LTA. Pessoal, eu vou só pegar uma água aqui, só um minuto. Tirar o fone. Eu tô bem pertinho do filtro aqui, gravando perto da mesa, só vou pegar uma água aqui. Pegar uma água geladinha aqui, porque tá calor e acabou meu energético. Legal, só fui até o filtro ali, tá tudo bem. Então a Bolsa de Paris, sobre uma LTA que guia os preços, desde janeiro do ano passado ela formou um ombro, cabeça-ombro invertido. Isso não é qualquer coisa, é um padrão fantástico de livro, e forma aqui também um mastro-bandeira. Reino Unido é um desenho um pouco diferente, né? Em torno dos 7.000, bateu algumas vezes ali e consolidou um fundo, até com base na análise técnica clássica, a teoria de Dow, né? Quanto mais vezes um ponto ele é amassado aqui, respeitado, mais forte ele se torna. Tem ideia também de um mastro-bandeira. A sombra inferior do dia 21 me passou uma confiança muito grande que a Bolsa do Reino Unido vai continuar em alta. E nós temos o EWZ, ETF brasileira negociada em Nova York. Ela tem um misto aqui de ombro, cabeça, ombro invertido. Ao romper 26,61, acionou um pivô de alta acima da média de 21. O céu é o limite aqui para desenvolver um processo de alta forte. O BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa às vezes 2, é um ProShare ultra short, porque é como se tivesse vendido duas vezes em bolsa brasileira. Tem um ombro, cabeça, ombro mais claro que a água acionado. Está perdendo a média de 21 e sentiu uma linha de retorno aqui que guia os topos desde 10 de maio. A surpresa fica por conta do VIX, né? O VIX a gente acredita que vai bater nos 22. Tem muitos alunos que estão vendidos em VIX para zerar nos 22. É um repique que incomoda, mas eu creio que volte aos 22 na LTA ao longo da semana. Falando de bolsa, deixa eu ver se está tudo certo que a gravação está. O Dow Jones tem uma cunha rompida, tem potencial para buscar 33.000 pontos aí nos próximos dias. Esse padrão ele é forte, um triângulo simétrico. No S&P a gente tem a velha aproximação entre média e preço, a média de 5 e o topo anterior, ó, segurando as cotações, tudo normal. E o índice Nasdaq, também um mastro-bandeira, recuando até a média de 5, movimento natural, um pullback. Aí temos aqui petróleo, o petróleo repicando. Ele tem um range aqui para andar para cima e para baixo, isso impacta a Petrobras, tanto o WTI quanto o Brent, mas eu não acredito, por exemplo, a $120, 115 para o petróleo, né? O minério, sim, eu acho que essa semana a gente pode falar em alvas entre 115 e 116 dólares. O minério ele faz aquela história de consolidar uma região de fundo, acionou um fundo duplo a 103,20, consolidou porque bateu várias vezes e ele mira aqui 115,75 até o fim da semana. O índice Nikkei corrigiu, mas tem uma inclinação francamente altista, pelo menos até tocar 28,389. E a Bolsa de Xangai é um movimento estranho aqui, parece um oco. Se perder a mínima da semana passada faz um pivô, né?
Então é esquisito esse movimento aqui, se perder 3,228, mas acho difícil, é mais provável voltar a subir, romper os 3,308 e acionar no pivô de alta. Pessoal, como é praxe, eu faço todos os dias a carteira desafios. Hoje eu vou fazer a Fly USA, aí depois eu faço a Pocket, a Ouro. No final de semana eu fiz as carteiras secretas, né, para o pessoal da imersão técnica 3 e passaporte Black 2. Então acho que é na quinta, né, a gente vai ter os números da Apple, a correção normal, aproximação entre médio e preço, deve continuar subindo aí firme e forte. AMD, essa correção gera oportunidade, buscando para reforçar a caixa, para entrar para quem está de fora, movimento normal. Caterpillar é ouro, né? A Caterpillar, a tendência é que ela rompa 121, 181 com 24 e rapidamente vá a 19176. Lembrando que tem gaps aqui, ó, 1, 2, 3 gaps para puxar preço. É um ativo para $230 no mês de setembro. Na minha visão, Deere & Company, pivô de alta, acionado no rompimento de 308,02, máxima do dia 8 de julho. Triângulo acionado, médias cruzadas em modo compra. Acho que esse ativo é para o alto e avante. GM, uma verdadeira heresia, né? Piada a 34,74, é ativo para R$50 em setembro. Ela tem um Três Rios, ela tem um fundo duplo, o eixo do fundo duplo 33 com 13, quer dizer, tem muito espaço aqui para subir. JP Morgan, os balanços dos bancos vieram melhores, aqui uma estrela da manhã que é um forte padrão de inflexão. Eu vejo esse ativo a 132 ainda no mês de agosto, né? JP Morgan exótico, né? É absurdo negociar esse patamar, é aquela questão do fluxo, mas esse fluxo está voltando, a renda variável. Mercado Livre, eu sou suspeito para falar, né? Triângulo simétrico rompido, médias cruzadas em modo compra, mastro bandeira informação. Quem pega numa fase embrionária. 3M, até a 3M, que eu acho os fundamentos controversos, ela mostra que um fundo duplo, eixo acionário 132,03, cumpriu o W a 13467, acima disso o gap vai puxar preço, mas ela deve esticar até uns $150. Tesla nós já vimos, e a United Steel, o petróleo nem começou a subir, ela já disparou, acima de 20,41 ela mira R$26 no início de agosto. E XP, oportunidade como é a BTG no Brasil, está rompendo uma espécie aí de uma mistura de cunha com triângulo descendente, está segurando acima das médias e é uma ação que a gente pode ver a R$24, R$25 no início de agosto. E o grande lance é, se ela romper 23,70, que é o alvo aqui dessa confusão, ela aciona um W de maior proporção que pode jogá-la a $32, por exemplo, no mês de setembro. Queridos, então é isso em relação ao racional do mini índice, né? Tá mais ou menos ali no patamar que a gente comentou. A gente já pegou esticado hoje, né? Senti um pouco a parte alta aqui desse canal de baixa, então ele vai ficar reunindo sangue novo aqui para poder romper. Talvez encoste no 101, 101,100 até o final do pregão, mas talvez não vá muito acima disso. Então hoje tem balanço da Vivit, a partir de amanhã vai esquentar, vamos cobrir aqui da melhor forma no cenário, no Instagram, no Telegram, no YouTube, sempre tentando trazer o melhor para os nossos queridos alunos. Saúde e paz a todos, uma excelente semana, pessoal. Valeu!